Eu sou o Bruno e nesse canal a gente fala sobre educação e recursos humanos. E no vídeo de hoje eu quero trazer 5 dicas para você que está participando de processos seletivos. Eu acho que esse momento de início de ano, a gente está em fevereiro de 2025, e eu penso que esse momento de início de ano é um momento muito propício para a gente tratar desse assunto, porque é uma fase na qual as organizações costumam realizar as suas contratações. É muito comum que se espere o início do ano por conta de orçamento, por conta de reorganização da estrutura das empresas para se fazer as contratações. Então, eu trouxe aqui algumas dicas que eu considero fundamentais. Eu trabalho na área de recursos humanos há mais de 20 anos, por isso eu me sinto muito à vontade de trazer essas dicas. Então, eu vou compartilhar aqui um breve mapa mental que traz a organização dessas dicas para facilitar que você me acompanhe. Vamos lá, antes de começar a falar exatamente das dicas, eu queria trazer 2 pontos introdutórios. Primeiro, sobre a estrutura geral dos processos seletivos, caso você não conheça, e em seguida falar sobre como encontrar uma vaga. Sobre a estrutura geral dos processos seletivos, normalmente eles são organizados dessa forma, a grande maioria. É claro que existem algumas exceções, mas a grande maioria tem uma primeira etapa de análise curricular, na qual a área de recursos humanos recebe o seu currículo, compara a sua história profissional, a sua experiência, a sua formação com as características que são demandadas para a posição que eles estão trabalhando. Depois é possível que haja alguns testes ou provas, isso vai depender muito de para que você está concorrendo. Em seguida, é possível que haja dinâmicas de grupo, principalmente para cargos mais da base da organização, cargos de assistente, analista, costumam ter essas dinâmicas que trabalham com muitas pessoas. E as entrevistas que são conduzidas ou pela área de recursos humanos ou pelo próprio gestor da vaga. Eu vou falar rapidamente de cada uma delas. Primeiro, análise curricular nada mais é do que olhar para o seu currículo e ver se o que você traz ali de história, de formação, de competências é compatível com o que está buscando. Não vou falar nesse vídeo específico sobre como montar um currículo, posso fazer um vídeo específico sobre isso. Se você se interessa, deixa aqui embaixo nos comentários. Os testes e provas são muito relacionados às necessidades daquela vaga. Por exemplo, se você está concorrendo a uma vaga de designer gráfico numa organização, é possível que eles queiram que você faça um teste prático ali sobre montar um design ali na hora. Isso pode acontecer. Ou se você está concorrendo a uma vaga que exige inglês fluente, por exemplo, pode acontecer que eles queiram fazer um teste oral de língua inglesa contigo. Eu já passei por algumas entrevistas nas quais se exigia teste oral de idioma estrangeiro. As dinâmicas de grupo vão acontecer quando você tem muito candidato concorrendo a uma determinada vaga. Por exemplo, se eu abro uma vaga para analista administrativo numa organização, com formação superior em qualquer área, é muito possível que apareçam dezenas de candidatos. E as dinâmicas têm esse papel de conseguir filtrar num grupo muito grande aqueles candidatos que manifestam comportamentos que são mais condizentes com o que eu estou buscando para a minha organização. E as entrevistas também variam muito. As entrevistas de RH são muito focadas em conhecer um pouco da sua história, em conhecer um pouco dos resultados que você construiu em outras organizações. Já as entrevistas com os gestores da vaga costumam ser mais direcionadas para exatamente aquilo que se espera que você vai fazer quando você assumir essa nova posição. Como é que a gente faz para encontrar uma vaga? A gente tem alguns caminhos, algumas alternativas, né? O caminho melhor de todos, sem dúvida, é indicação. Você conhecer alguém que te indicou, seja naquela empresa, seja um amigo, tanto faz. Mas esse, sem dúvida, é o melhor caminho, porque você já vai com um background de alguém que está apostando em você. Mas também você consegue encontrar vagas em grupos de vagas que existem pelo Facebook, pelo WhatsApp, nas páginas de internet. Existem as redes sociais que fazem a divulgação dessas vagas. Isso também acontece principalmente no LinkedIn, que é uma rede social profissional voltada para isso, mas também é possível encontrar vagas, principalmente no Facebook, nos grupos do Facebook, e também em algumas páginas do Instagram, além, claro, dos sites como eu comentei. As páginas das empresas, por exemplo, eu gosto muito da empresa tal, meu sonho é trabalhar nessa empresa. Muitas organizações, grandes principalmente, tem uma parte lá do site chamada Trabalhe Conosco, ou Conheça Nossas Vagas, alguma coisa do tipo. Então é possível que você, dando uma olhada lá, encontre essas vagas. E existe, antes de eu falar sobre revisar o currículo, existem também algumas empresas que trabalham especificamente com seleção de pessoas. Você pode dar uma pesquisada na página dessas empresas. A GUP, por exemplo, é uma empresa muito conhecida que trabalha com isso, e é sempre bom, se você está procurando uma oportunidade, olhar com frequência essas páginas, porque elas trazem ali novas oportunidades. Em qualquer uma dessas situações, um ponto fundamental: revise o seu currículo para cada vaga que você está se candidatando. Por quê? Porque muitas vezes você tem competências que são múltiplas. Você tem condições
de concorrer a diversas vagas. Se você é, por exemplo, um administrador, você está preparado para concorrer a vagas na área de recursos humanos, na área financeira, na área de logística e compras, na área, enfim, de planejamento estratégico. Então, para cada vaga que você vai concorrer, é preciso que você dê uma olhada no seu currículo para analisar se o que você está apresentando ali é aderente e compatível com aquela vaga que você está se candidatando, tá bom? É importante manter um currículo geral, sempre atualizado. Você fez um curso? Vai lá e coloca no seu currículo aquele curso. Você concluiu um projeto? Vai lá e coloca aquele projeto. Lembrando que os currículos devem ser resumidos para aquelas organizações que pedem currículo, a não ser que você concorra à vaga de professor e use o currículo Lattes, aí ele já é um currículo extenso por natureza. Agora, atualmente, a maior parte das organizações tem um formulário que você preenche, no qual você vai incluindo ali as suas informações. Mas sempre dê uma olhada no seu currículo com antecedência. E vamos para as nossas dicas. Eu trouxe aqui 5 dicas que eu considero as mais importantes. Se você tiver mais dicas que você acha que vale a pena eu incluir aqui, registra aqui embaixo nos comentários que eu faço um outro vídeo complementando. Dica número 1, dica fundamental: conheça a organização para a qual você está se candidatando. É preciso que você chegue lá sabendo quem é aquela empresa. Eu trouxe aqui alguns pontos que são dicas que vão te ajudar. Olha, visite o site da empresa, né? Dê uma olhada lá. Normalmente o site da empresa fala sobre o que é a empresa, que produtos ela comercializa ou que serviços ela presta, onde ela está localizada. Enfim, essas informações mínimas você tem que saber. Pega muito mal você se candidatar a uma empresa, você ir participar de um processo seletivo e chegar lá sem conhecer o mínimo da empresa. É claro que você não vai conhecer os processos produtivos nos seus detalhes, isso nem é esperado. Mas minimamente saber onde a empresa está localizada, que produtos ou serviços ela desenvolve, quais são as informações mínimas necessárias, isso é fundamental. Visite as redes sociais da empresa, vê se ela tem página no Instagram, vê se ela tem perfil no Facebook, se ela está no LinkedIn, dá uma olhada para saber o que ela divulga lá, porque isso demonstra interesse, demonstra comprometimento, demonstra responsabilidade. Conheça os valores e a cultura da empresa, isso pode aparecer na própria página da empresa ou nas suas redes sociais. Verifique se tem alguma notícia recente que saiu dessa empresa. Você pode ir no Google, joga o nome da empresa e vai ali na abinha Notícias. Saiu alguma coisa recente sobre essa organização? Porque se saiu e você, durante a entrevista, falar sobre, olha, eu vi que saiu uma informação falando tal e tal coisa, isso mostra que, nossa, esse candidato chegou preparado, interessado, se preocupou em conhecer o que a gente faz, demonstrou ali interesse na nossa empresa. E também é um passo importante verificar se os seus valores pessoais são compatíveis com o valor daquela organização. Você pode ter empresas, por exemplo, que supervalorizam o trabalho focado, aquele trabalho bem dedicado, que valorizam uma dedicação maior do funcionário. Você pode ter empresas que valorizam a qualidade de vida. Você pode ter outras organizações que têm um cuidado maior com a questão do trabalho remoto, enfim. Verifique se os seus valores são compatíveis com o da organização, porque lembre-se que, embora a empresa tenha um poder maior no processo seletivo, não é só ela que está escolhendo você também está escolhendo trabalhar naquela organização, então é fundamental saber se seus valores são compatíveis. Dica número 2, prepare-se para as perguntas. Aqui eu estou falando basicamente da fase de entrevista. Todas as vagas, todas é um exagero, mas a grande maioria das vagas vai ter entrevista sendo realizada. E algumas perguntas são clássicas, sempre vão aparecer. Não faz nem sentido você pensar na resposta a essas questões lá na hora. Vão perguntar sobre a sua formação, vão perguntar sobre a sua experiência, vão perguntar sobre os seus pontos fortes e fracos, vão perguntar sobre como você pode contribuir para aquela organização, aquela vaga, por que você se acha a pessoa certa, enfim. Se prepare com essas respostas. Aqui algumas dicas, olha. Algumas perguntas são comuns, como eu acabei de falar. Ensaie o seu discurso com antecedência. Vão perguntar para você o seguinte, olha, me fala um pouco da sua trajetória profissional, ou algo nessa linha. Já vai ensaiado, já vai sabendo o que você vai falar. Algumas dicas para ensaiar o seu discurso. A gente costuma falar de uma técnica chamada STAR. Situação, tarefa, ação e resultado. Quando alguém te pergunta sobre algum ponto específico, você pode descrever uma situação, falar sobre uma tarefa, uma ação e um resultado. Por exemplo, eu que trabalho na área de recursos humanos, alguém pode me perguntar assim, me conta uma seleção que você fez de sucesso. Eu vou dizer para a pessoa, situação. Bom, eu trabalhava numa organização na qual o gerente comercial foi demitido porque não conseguia trazer um desempenho adequado para a vaga. Essa é a situação. Tarefa. Eu mapeei junto à diretoria, junto à alta administração, o perfil de vaga que eles desejavam e que tipo de resultado eles esperavam
da posição de gerente comercial. Tarefa. A partir desse mapeamento, eu defini o perfil, então eu vou dizendo as tarefas que eu fiz. Eu fiz a definição do perfil, eu discuti a formação adequada para aquela vaga, eu defini as competências do cargo, eu tracei exatamente como eu ia construir esse processo seletivo, desenhei um processo de recrutamento, onde eu faria a divulgação dessas vagas, estruturei um processo seletivo que era composto por, e aí você descreve as etapas do processo e chega no resultado. A partir de todas essas ações, eu consegui fazer a contratação do gerente comercial que tinha tantos anos de experiência e que em 3 meses conseguiu revolucionar os indicadores comerciais da instituição. Então, essa técnica do STAR, que traz uma situação concreta com a qual eu trabalhei e um resultado positivo que eu gerei, costuma ser muito bem vista nos processos seletivos. Atenção, equilíbrio entre segurança e humildade. É muito bom que você mostre que você tem segurança para trabalhar naquela posição a qual você está concorrendo. Isso é importante, claro. Mas também é preciso ter um pouco de humildade, mostrar que você tem muito a aprender, que você está interessado em ocupar aquela posição, não somente para contribuir com as suas competências, mas também para se desenvolver como um profissional naquela área, que você tem interesse em crescer, que você entende que aquela posição é uma posição que também vai contribuir para a construção da sua carreira. Treine com alguém ou grave suas respostas. Se você tiver a oportunidade de treinar com o marido, com a esposa, com o irmão, com um amigo, treine, ensaie essa apresentação. Se você não tem essa oportunidade de ensaiar com alguém, grave suas respostas e depois ouve, para saber se você está conseguindo se apresentar de uma forma adequada, se você consegue abordar todos os aspectos relevantes do seu currículo. Enfim, vá com o seu discurso ensaiado. Dica número 3, destaque suas competências. Você certamente é bom em alguma coisa. E claro, eu falei muito de experiência, mas você pode ser um profissional com pouca experiência, que acabou de concluir sua graduação, ou eventualmente que está concorrendo a uma vaga de estágio, na qual não se deveria exigir experiência, né? Porque o estagiário é um aprendiz. Então, já vai treinando destacar as suas competências. Primeiro, estruturando exemplos de projetos concretos com os quais você trabalhou e de resultados positivos que você gerou. Ou aprendizados que você teve. Olha, nessa organização a gente desenvolveu esse projetos, eu não sei do resultado porque o projeto segue em andamento. Isso pode acontecer? No entanto, eu aprendi a trabalhar com projetos a partir de um escopo muito pré-definido, a alocar ou a delegar às pessoas as responsabilidades para aquelas pessoas que têm competências mais desenvolvidas do que eu em outras etapas, a controlar cronograma. Os soft skills, aquelas habilidades comportamentais, elas são importantes também. Você pode dar destaque à sua capacidade analítica, ao seu relacionamento interpessoal, às contribuições que você tem para agregar a equipe, também são pontos muito bem vistos. E treine se apresentar em 1 minuto. Vamos supor que você chegou na entrevista com o cara do RH e ele pediu para você se apresentar. Não comece a falar durante 15 minutos ininterruptos. Ele quer fazer perguntas, ele quer interagir contigo. Então, se você vai ser convidado a se apresentar, e certamente você será, treine se apresentar em 1 minuto, dando destaque aos aspectos que são mais importantes para a vaga que você está concorrendo. Por exemplo, se você está concorrendo a uma vaga de estágio, os aspectos mais importantes são a sua trajetória acadêmica. Se você está concorrendo a uma vaga de gestor, os aspectos mais importantes são a sua capacidade de liderança e de mobilização de outras pessoas. Então, tenta em 1 minuto contar o que é mais importante sobre você. Dica número 4, demonstre interesse. Isso é fundamental. Se eu me candidatei àquela vaga, eu tenho que demonstrar para o meu avaliador que eu tenho interesse naquela vaga. Não adianta chegar lá dizendo que eu estou procurando qualquer vaga porque eu estou numa situação muito difícil. Isso não cola com o entrevistador. Mostra que você tem interesse em trabalhar naquela organização. Então faça perguntas ao entrevistador, mas não enche ele de pergunta também. Não é para chegar lá com uma lista de 55 perguntas a serem feitas. Pergunta para ele como que a empresa vê esses grandes projetos que estão em andamento, qual é a necessidade ou o que se espera daquela posição, por que a pessoa que ocupava aquela posição saiu, ou se é uma posição nova. Então, perguntas que demonstrem o seu interesse naquela organização. Demonstre entusiasmo, seja empolgado. Não adianta chegar para uma entrevista, seja com a área de recursos humanos, seja com o gestor da vaga, demonstrando cansaço, demonstrando má vontade, e aí você já perdeu tudo. Então demonstre entusiasmo e mostre como que você pode contribuir para o sucesso daquela organização, para melhorar os resultados. E claro, ao final sempre agradeça a oportunidade da entrevista. Pode ser que você não seja contratado.
essas dicas que eu estou trazendo aqui, elas certamente vão aumentar a chance de você passar por um bom processo seletivo. Mas pode ser que você não seja contratado, isso não está no seu controle. Pode ser que haja um outro profissional participando desse processo seletivo que nesse momento atenda por algum motivo de uma forma mais ampla o que aquela organização está buscando. Então agradeça a oportunidade no final da entrevista, lembrando que pode ser que você não seja aprovado neste momento, mas em uma outra oportunidade para essa mesma empresa, o entrevistador pode lembrar de você. Eu já vivi situações exatamente assim, de fazer entrevista com um profissional que eu não aprovei naquele momento por algum motivo, seja por uma questão de formação, seja por uma experiência menor do que eu estava buscando, mas quando abriu uma outra oportunidade, eu lembrei que eu já tinha entrevistado aquela pessoa e chamei ela para participar novamente. Então deixe uma boa impressão na empresa que você está concorrendo, ainda que você não seja a pessoa aprovada. E a dica número 5 para fechar, apresentação pessoal. Isso também é fundamental. Lembre-se que quando você chegar na sala para entrevista, por exemplo, a primeira impressão que vai ficar é a da sua apresentação. Agora, tem uma dica fechada para eu me apresentar? Claro que não, porque isso depende da empresa e da vaga a qual você está concorrendo. Por exemplo, se você é um advogado e está concorrendo para trabalhar num escritório de advocacia, certamente espera-se que você vá de terno e gravata, certo? Agora, se você é um publicitário e está indo participar de um processo seletivo em uma agência de publicidade, provavelmente um terno e gravata vai ser pesado, vai ser incompatível com o ambiente. Espera-se que você vá mais com um traje esporte, uma coisa que não seja tão informal, calça jeans jamais, mas que não seja tão formal também como um terno e gravata. Outra dica, roupa adequada, que eu acabei de falar, não é? Para as mulheres, maquiagem adequada. O ideal sempre é ir com uma maquiagem e com acessórios leves que não chamem mais a atenção do que você tem para falar. Né? Se você chegar muito maquiada ou com muitas joias, brincos, pulseiras, cordões, isso vai chamar mais a atenção do entrevistador do que o seu conteúdo. E numa entrevista, o que a gente quer é que o entrevistador preste atenção no que a gente está falando. Isso é o mais importante. Então, nem a sua roupa, nem a sua maquiagem podem chamar mais atenção do que aquilo que você tem para falar. Sorriso, sempre. O sorriso aproxima as pessoas, o sorriso torna amigável a nossa conversa. Então, é muito bacana se você puder sorrir. Isso facilita o contato e a interação e cria um rapport, né, um equilíbrio entre quem está falando e quem está ouvindo. Mantenha contato visual, não fique fugindo com os olhos da pessoa quando você está falando com ela, porque isso demonstra insegurança, demonstra inibição, demonstra que você é muito introspectivo. E claro, seja confiante, acredite que você é a melhor pessoa de fato para ocupar aquela vaga, até porque você não conhece os concorrentes. Então tente mostrar que você está seguro de que você tem as competências, habilidades e conhecimentos necessários para preencher aquela vaga de forma efetiva. Por fim, pontualidade. É imperdoável estar concorrendo a uma vaga e chegar atrasado. Se apresente na empresa com 10 minutos de antecedência, 10 a 15 minutos, mas chegue no local com pelo menos meia hora de antecedência. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu fui fazer uma entrevista para uma empresa que ficava no Leblon, e eu morava na Vila da Penha nessa época, e é muito longe para quem não conhece o Rio de Janeiro, né? Do Leblon para Vila da Penha, no horário de rush vai dar 2 horas, certamente. Eu cheguei 1 hora antes na localidade, lá na rua onde era a entrevista. Fui lá, dei uma olhada no prédio, já sei, é aqui que vai ser a entrevista, e aí eu fui tomar um café, fui dar um tempinho. Quando faltavam meia hora, 25 minutos, eu entrei na empresa, me apresentei, cheguei lá com antecedência, fiquei esperando para ser entrevistado. Então, impontualidade é imperdoável. Não adianta dizer, mas o trânsito estava pesado, mas eu moro longe. Você já sabia que morava longe, você já sabe que corre risco de ter um trânsito pesado. Então, impontualidade é imperdoável. Aqui está o nosso mapa completo, deixa eu trazer aqui para tentar mostrar ele todo para vocês. Espera aí, só um segundo. É muito grande, não vai caber na tela. Mas a gente falou então sobre a estrutura normal de um processo seletivo, como encontrar uma vaga e as nossas 5 dicas, que são conhecer bem a organização, se preparar para as perguntas que vão vir, destacar suas competências, suas habilidades, sua formação, claro que sempre olhando para a vaga, demonstrar interesse e a sua apresentação pessoal. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido, eu espero que essas dicas te ajudem no processo seletivo que você está participando. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. E eu desejo que você tenha muito boa sorte nesse ano. Se você está procurando uma oportunidade no mercado,
certamente essa oportunidade virá em 2025. Muito obrigado, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.